Lázaro, saia! Ele foi chamado do túmulo por uma voz. 4 dias morto, já em decomposição, e ainda assim voltou. Lázaro de Betânia é o único homem na Bíblia que foi trazido de volta da morte depois de ter sido sepultado. Um milagre que abalou Jerusalém, enfureceu os líderes religiosos e antecedeu a morte e ressurreição de Jesus. Mas depois disso, silêncio. O que aconteceu com Lázaro? O que ele viu do outro lado? E por que os evangelhos que registraram seu milagre com detalhes nunca mais falam dele? Este é o mistério de um homem que caminhou entre os vivos, depois de morrer e ser ressuscitado. Lázaro, a história do homem que ressuscitou. O relato de João, o que a Bíblia realmente diz. O único relato completo da ressurreição de Lázaro está em João, capítulo 11, verso 1 a 44. Diferentemente de outras curas, este caso é único. Lázaro estava morto havia 4 dias. Já estava no sepulcro, selado com uma pedra. O texto afirma: já cheirava mal, porque estava morto havia 4 dias. João 11, verso 39. Jesus, ao chegar, chora, e depois, com uma só voz, chama: Lázaro, venha para fora. Este milagre é apresentado por João como o 7º e maior sinal de Jesus, um ato que revelava sua identidade divina. O contexto histórico: Betânia, morte e sepultamento no século I. Betânia era uma aldeia real. Escavações arqueológicas confirmam a existência de túmulos familiares em rocha, como o descrito em João. Um desses túmulos, ainda hoje visitado em Al-Eizaria, é tradicionalmente associado a Lázaro. A doutora Jody Magness, arqueóloga da Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos, relata: os judeus do século I enterravam os mortos em cavidades escavadas na rocha. Após cerca de 1 ano, os ossos eram recolhidos e os ossuários eram colocados em urnas. O relato de João está perfeitamente alinhado com essas práticas. Além disso, a crença judaica da época incluía a ressurreição dos mortos no fim dos tempos, como disse o profeta Daniel no capítulo 12, verso 2 de seu livro. Mas ressuscitar alguém agora? Isso era diferente. Era um sinal de que o reino de Deus já estava em ação na terra. O impacto político. Por que esse milagre levou à morte de Jesus? Após o milagre, João relata: muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria creram nele. Mas alguns foram aos fariseus contar o que Jesus tinha feito, descrito em João 11, verso 45. Se deixarmos Jesus continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nação. João 11, verso 48. É aqui, após a ressurreição de Lázaro, que o plano para matar Jesus se torna oficial. O milagre não foi apenas espiritual e físico, mas também politicamente perigoso. O professor e doutor José Gonçalves, teólogo Universidade Presbiteriana Mackenzie, diz o seguinte: o sinal de Lázaro não apenas demonstrou poder sobre a morte, mas desafiou a autoridade do templo. Jesus estava assumindo um papel que só pertencia a Deus. Para os líderes religiosos, aquilo era blasfêmia e uma ameaça à ordem estabelecida. O silêncio dos evangelhos. O que aconteceu com Lázaro depois? Lázaro aparece uma última vez em João 12, verso 1 a 11, 6 dias antes da Páscoa. Jesus janta em sua casa. Ele está à mesa. Mas depois disso, silêncio. Nenhum evangelho, nenhuma carta do Novo Testamento menciona Lázaro novamente. Sem dados bíblicos, recorremos a algumas tradições antigas, mas com cuidado. A tradição da Igreja Ortodoxa do Chipre afirma que Lázaro fugiu de Jerusalém por medo de perseguição e se tornou bispo de Kition, atual Lárnaca. Lá,
teria vivido até os 30 anos após a ressurreição e morrido naturalmente. Um túmulo com seu nome foi encontrado no século IX. Fontes de Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica. Embora não haja prova arqueológica definitiva, a tradição é antiga e consistente. A igreja de São Lázaro, em Lárnaca, ainda hoje atrai peregrinos. Lázaro não pregou, não escreveu, não fundou igrejas, pelo menos é o que saibamos, mas seu papel é claro. Ele foi o maior testemunho vivo do poder de Jesus sobre a morte. A ressurreição de Lázaro não é apenas um milagre, é um sinal profético. Aponta para a vitória definitiva de Cristo sobre a morte, não apenas no corpo, mas na história. E talvez o maior mistério não seja o que aconteceu com Lázaro depois, mas o que aconteceu com todos os que o viram vivo novamente, e ainda assim negaram quem o havia trazido de volta. Lázaro voltou, andou, comeu, foi amado, foi temido e esquecido, e depois desapareceu da história. Sabemos onde ele começou, sabemos como voltou. Mas o que aconteceu depois? A história não conta. Talvez porque, no fim, o que importa não seja o destino de um homem, mas a promessa que ele simboliza, que a morte não tem a última palavra e que um dia todos os túmulos ficarão vazios. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E por gentileza, não se esqueça de ajudar o canal com sua curtida, seu comentário e seu compartilhamento, pois a busca pelos mistérios das Escrituras Sagradas e do mundo continua. Tchau!